Olá, eu sou a Paula Costa e junto dos meus colegas André Vinícius, Bernardo de Oliveira, Camila Rezende, Carlos Rodrigues, Frederico Nascimento, Larissa de Oliveira, Raul Álvares e Vitor Papaléu, cursamos odontologia e formamos o grupo 2 da turma 1 da disciplina de Biologia do Desenvolvimento, ministrada pela professora Gerluz Aparecida Borges no Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje iremos analisar o artigo publicado em 2014 pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo. O artigo Defeitos do esmalte em primeiros molares e incisivos permanentes em indivíduos com fissura lábio-palatina teve como objetivo investigar a recorrência de defeitos no esmalte dentário, nos incisivos centrais e primeiros molares superiores e inferiores permanentes de indivíduos com fissura lábio-palatina e também sem fissura. É importante dizer que essa ocorrência foi associada principalmente à presença da fissura, uma vez que nesse caso o alvéolo é afetado. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram realizados estudos com 150 indivíduos para comparar a manifestação ou não dessa alteração do esmalte na superfície vestibular dos dentes dos participantes. Isso iremos ver a seguir. Antes de darmos continuidade à apresentação, vamos falar brevemente sobre a melogênese. A melogênese é o processo de formação do esmalte dos dentes. O esmalte é o tecido mineralizado mais resistente do corpo humano. Sua composição é em grande parte de hidroxiapatita, mas também apresenta água e matéria orgânica. Ele faz parte da camada externa dos dentes e envolve a dentina, protegendo-a do meio externo. O processo de formação se inicia na fase de campânula da odontogênese, em que há o dobramento do epitélio interno. Na fase de diferenciação, o epitélio interno cresce e inverte sua polaridade, se diferenciando em pré-ameloblastos. Eles induzem as células da papila a se diferenciarem em pré-odontoblastos. Quando o manto dentinário for produzido pelos odontoblastos, haverá uma indução para que os pré-ameloblastos se diferenciem em ameloblastos. Os ameloblastos produzirão inicialmente o esmalte jovem, que é pouco mineralizado e rico em proteínas. Haverá deposição de cristais perpendicularmente à superfície do manto dentinário, formando a primeira camada de esmalte. Na próxima fase de secreção, os ameloblastos adquirirão os processos de Thomis, que são prolongamentos organizadores dos cristais. Dessa forma, se inicia a produção do esmalte prismático, que são cristais depositados de forma organizada em prismas. Essa produção ocorre na fase em coroa e dura até o retículo estrelado se esgotar. Na terceira fase de secreção, haverá a produção da última camada de esmalte, que será prismático assim como na primeira fase. Isso significa que o ameloblasto perde o processo de Thomis. Após a fase de secreção, os ameloblastos removem as proteínas, que são abundantes no esmalte jovem, e promovem o aumento da mineralização, processos da fase da maturação do esmalte. Com o fim da maturação, os ameloblastos voltam a ter seu tamanho pequeno e compõem o típico epitélio reduzido do esmalte. A função do epitélio reduzido é proteger o esmalte até a erupção do dente. Isso será seguido da produção de uma lâmina basal, que servirá para aderir o epitélio ao esmalte. Assim, conclui-se todas as etapas da melogênese. Agora vou falar um pouco da introdução do artigo. Defeitos de esmalte são comuns em incisivos superiores descidos e permanentes, de indivíduos com fissuras lábio-palatina. E sua ocorrência tem sido associada à fissura principalmente quando o alvéolo é afetado. Esses defeitos podem ser classificados de acordo com sua aparência macroscópica em duas categorias principais, sendo a primeira delas a hipoplasia do esmalte. A hipoplasia do esmalte se define como a formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte. Clinicamente, se manifesta como uma falta total ou parcial de superfície do esmalte, mostrando
o paciente com estética insatisfatória, dentes sensíveis, má oclusão e predisposição à cárie. Entre os métodos de tratamento estão restaurações diretas e indiretas em resina composta e cerâmica, aplicação tópica de flúor, clareamento e microabrasão. A segunda categoria seria o esmalte hipomineralizado dos molares. A hipomineralização do molar incisivo, HMI, constitui-se num problema de saúde pública, sendo uma alteração qualitativa do esmalte de origem sistêmica que envolve de 1 até os 4 primeiros molares permanentes, surgindo frequentemente associada aos incisivos permanentes. Clinicamente, a HMI se caracteriza por opacidades demarcadas de coloração branca, creme, amarela ou castanha de superfície lisa e espessura normal de esmalte, podendo, nos casos mais severos, o esmalte hipomineralizado tornar-se poroso e romper-se com facilidade, logo após a erupção, principalmente sob influência de forças mastigatórias, deixando a dentina desprotegida. Deste modo, favorece o desenvolvimento de lesões de cárie, presença de restaurações atípicas e, eventualmente, extrações. Sua prevalência varia de 2,4% a 40,2%. Vários estudos têm demonstrado a associação entre fatores pré, peri e pós-natais e HMI, principalmente transtornos na oxigenação no momento do parto, a prematuridade, o uso de medicamentos durante a gestação e doenças da infância e durante os 3 primeiros anos de vida da criança. Não se pode também excluir a predisposição genética. A hipomineralização dos segundos molares descidos constitui importante fator preditor para a ocorrência da HMI. Os dentes afetados por HMI são frequentemente sensíveis a estímulos térmicos, químicos e mecânicos, dificultando a ação anestésica e, consequentemente, o manejo da criança durante o tratamento odontológico. Além disso, apresentam sérios problemas estéticos. Devido às características clínicas da HMI, os molares afetados requerem tratamento extenso e periódico. Bom, dando continuidade a essa parte introdutória do artigo, é interessante ressaltar que, enquanto a hipoplasia é um defeito quantitativo, o esmalte hipomineralizado é um defeito qualitativo, ou seja, ele é identificado mediante a realização de exame clínico, como uma anormalidade na translucidez do esmalte, que também é chamado de opacidade. Embora defeitos de esmalte em incisivo superior sejam amplamente investigados em crianças com fissuras, outras alterações do esmalte, como defeitos em primeiros molares permanentes combinado com incisivos hipomineralizados, que são conhecidos pela sigla HIM, não são tão comuns assim. Em crianças sem fissuras, a prevalência desse transtorno varia de 2,8% a 40,2%. Os estudos revelam que quanto mais os molares são afetados, maior o risco relativo de opacidades nos incisivos. Em geral, mais de um primeiro molar permanente é afetado, e uma característica típica do HIM é a aparência assimétrica. Ou seja, enquanto o esmalte de um molar é gravemente afetado, o molar colateral pode ser menos afetado ou pode até mesmo ser normal. Do ponto de vista clínico, a hipomineralização incisivo-molar representa um sério problema para a saúde bucal, devido ao rápido e inesperado desenvolvimento de cárie durante a erupção dos primeiros molares e devido à difícil reanatomização do HIM. Para as crianças afetadas, a experiência de dor e sensibilidade, quando o esmalte não está intacto, desestimula a escovação dentária, e os indivíduos também reclamam do aspecto dos incisivos, o que demonstra um impacto na autoestima dessas crianças. Assim, o objetivo principal deste estudo foi comparar a prevalência de defeitos do esmalte em incisivos centrais e primeiros molares superiores permanentes e inferiores de indivíduos com fissura lábio-palatina, fissura palatina e sem fissura. Agora, iremos falar sobre os materiais e os métodos utilizados para compor este artigo. Para este experimento, foi utilizada uma amostra composta por 3 grupos,
sendo que o grupo 1 incluiu 50 crianças com fissura lábio-palatina completa, unilateral ou bilateral. Já o grupo 2 foi composto por 50 crianças com fissura palatina, sendo 22 do gênero feminino e 28 do gênero masculino. Todas essas foram atendidas no mesmo ambulatório de odontopediatria, do HRAC da USP. Já o grupo controle, que foi o grupo 3, incluiu 50 crianças sem fissuras, sendo 33 do gênero feminino e 17 do gênero masculino, todos matriculados em uma única escola da cidade de Agudos, em São Paulo. Primeiramente, deve-se ressaltar que a fissura labiopalatina e a fissura palatina, que correspondem aos grupos 1 e 2, são malformações congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário, por volta da 7ª semana de vida do embrião, sendo que a fissura labiopalatina do grupo 1, de modo simplificado, é o resultado de uma fusão inadequada dos processos palatinos durante o fechamento do palato, concomitantemente com a fusão inadequada no processo de formação da face, deixando uma abertura que começa do palato mole e se estende até a lateral do lábio superior, deixando-o dividido em 2 segmentos. A fissura lábio-palatina pode ser unilateral, como representado na figura 1, ou bilateral, como representado na figura 2. Já a fissura palatina do grupo 2 é o resultado da fusão inadequada dos processos palatinos durante o fechamento do palato, em que pode se restringir apenas a região do palato mole, como representado na primeira figura, ou atingir tanto o palato mole quanto o palato duro, como representado na segunda figura. Quanto aos critérios de inclusão, foram utilizadas crianças caucasoides de 6 a 12 anos de idade, com erupção dos incisivos centrais superiores e inferiores, e primeiros molares permanentes, com mais da metade da coroa exposta na cavidade oral, livre de restaurações, cáries ou aparelhos ortodônticos. Indivíduos com sinais clínicos de lesões de manchas brancas causadas por desmineralização cervical na superfície proximal e oclusal, assim como indivíduos com fluorose, variando de amarelo a marrom escuro, que apresentavam distribuição simétrica e bilateral, atingindo normalmente vários dentes. O exame clínico foi realizado sob a luz artificial por meio de espelho e sonda dentária. As superfícies vestibulares dos incisivos centrais e primeiros molares superiores e inferiores, bem como as superfícies oclusais dos primeiros molares superiores e inferiores, foram examinados após a limpeza e secagem com gaze, para evitar o mascaramento de defeitos pela saliva ou biofilme dental. Todos os exames foram realizados por um único observador previamente treinado e submetido a um teste intraexaminador. Nesse estudo, os defeitos foram classificados de acordo com o índice DDE, relativo aos defeitos de desenvolvimento no esmalte, em 3 categorias. A primeira delas são as opacidades difusas, que são apresentadas com espessura normal no esmalte afetado, alterações de translucidez e alguns limites indefinidos. A segunda categoria tange as opacidades demarcadas, que apresentam uma coloração variando de branco, como podemos ver na segunda e na terceira imagens, mas também podem ser creme ou amarelos, também na primeira e na quarta imagens. Há também a possibilidade de existir uma coloração marrom em relação à borda do esmalte adjacente, que não foi representada nessas figuras. A terceira categoria abordada nesse estudo é a hipoplasia, que se caracteriza pela redução da espessura do esmalte. E nessa imagem temos a combinação de alguns dos defeitos citados: a hipoplasia e opacidades demarcadas de cor marrom. Após esse estudo, foi utilizado um teste Chi-Square, que diferencia o resultado esperado do obtido estatisticamente, de modo a estabelecer uma relação entre as variáveis estudadas. Ou seja, ele é capaz de nos informar qual a probabilidade de que um resultado observado aconteça ao acaso. E a partir desse teste, foi obtida uma probabilidade de ocorrência de defeitos de esmalte próxima de 5%, ao comparar os grupos com e sem defeitos no esmalte e os grupos com tipos diferentes de defeitos. Quanto aos resultados, é possível observar que os incisivos maxilares próximos à fenda foram afetados em suas porções de terço cervical e médio.
Já no caso de fendas lábio-palatinas unilaterais, as porções de terço incisal e médio em incisivos contralaterais foram as mais afetadas. Os três grupos possuem os terços incisal e médio mais danificados, mas hipoplasia e opacidade estão presentes em pacientes com fendas que envolvem o processo alveolar. Foi possível verificar uma baixa ocorrência de danos no esmalte e incisivos inferiores. Apenas um indivíduo do grupo do sem fenda apresentava hipoplasia, e todos os três grupos apresentavam opacidade em tais dentes. Partindo para os molares superiores, a opacidade foi mais detectada nos grupos com fissura, com variação entre 15% e 38%. A hipoplasia estava presente em uma única pessoa. Somente um indivíduo possui opacidade no grupo do sem fenda, e os molares inferiores dos três grupos eram afetados. A hipoplasia é a menos proeminente, visto que estava apenas no primeiro molar inferior direito, enquanto que a opacidade estava presente em ambos os molares, onde apenas o terço cervical não foi afetado. A relação numérica de danos ao esmalte é: entre o sem fenda, 12%, com fenda palatina, 50%, com fenda lábio-palatina, 94%. No que diz respeito à prevalência de hipomineralização de incisivos e molares, a relação numérica é: entre o sem fenda, 4%, com fenda palatina, 22%, com fenda lábio-palatina, 42%. Ao ser efetuada a comparação entre os grupos com fendas e os sem fendas, houve uma discrepância nos prejuízos. Já apenas entre os grupos com fendas, os danos observados nos molares não eram estatisticamente gritantes, o que pode significar que os dentes anteriores podem sofrer mais avarias por estarem mais próximos às fendas. Como podemos observar, o objetivo do estudo deste artigo foi comparar a prevalência de defeitos de esmalte maxilares permanentes, incisivos centrais inferiores e primeiros molares de indivíduos com fissura lábio-palatina, fenda palatina e sem fissuras. E para isso, esse artigo investigou defeitos do esmalte de incisivos centrais e primeiros molares permanentes em crianças com diferentes tipos de fissuras, por meio de 3 grupos, sendo um deles o grupo controle, que contava com 50 crianças sem fissuras, sendo elas 33 mulheres e 17 homens, a fim de analisar a possível correlação com os diferentes tipos de fissura em comparação com indivíduos sem fendas. A importância da fenda nos defeitos na estrutura do dente é evidenciada pelo fato da hipoplasia acometer apenas as pessoas do estudo que apresentavam fissuras, no qual, de acordo com os resultados obtidos, existe relação dos defeitos dentais na região analisada em virtude de fissuras mais graves, além dos defeitos de esmalte serem maiores nos incisivos em relação à fenda, mas também ter afetado o terço incisal. Em razão dos 3/3 de molares superiores e superfícies oclusais e médias dos molares inferiores estarem envolvidos, estima-se que o dano ocorre durante o período de odontogênese, ou seja, o período de formação dos dentes. Também no estudo realizado pelo artigo, observou-se que não há relação entre o tipo de defeito e o lado da fenda para molares superiores, visto que a opacidade foi comum para todos os grupos com fissuras, embora tenha sido o defeito de maior predominância nos molares inferiores. Como os defeitos estruturais do esmalte em incisivos e molares apresentaram prevalência crescente nos grupos analisados, há indícios de que, com a piora da fenda, ocorra um aumento dos defeitos e das lesões. Conclui-se, assim, que a fenda interfere na ocorrência, distribuição e gravidade de lesões do esmalte, principalmente em incisivos permanentes superiores e molares. Por fim, o artigo aponta que mais estudos devem ser realizados para compreender melhor o desenvolvimento do esmalte, a fim de prevenir a ocorrência de dentes hipomineralizados. Dessa forma, encerramos a nossa apresentação. Obrigado por assistirem.